Pensamento preciso. Você pode fazer-se acreditar que pode. Esta é, ao mesmo tempo, a lição mais importante, mais interessante e mais difícil de apresentar de todo o curso da Lei do Sucesso. É importante porque trata de um princípio que percorre todo o curso. É interessante pelo mesmo motivo. É difícil de apresentar porque levará o aluno médio muito além da fronteira de suas experiências comuns, para um reino do pensamento que ele não está habituado a frequentar. A menos que estude esta lição, com uma mente aberta, você perderá a pedra fundamental da arcada deste curso, e sem ela jamais poderá completar seu templo do sucesso. Esta lição trará uma concepção de pensamento que pode levá-lo muito acima do nível que você ascendeu, pelo processo evolucionário a que foi submetido no passado, e por isso não deve ficar decepcionado se, na primeira leitura, não entender plenamente. A maioria de nós duvida daquilo que não consegue entender, e ciente dessa tendência humana, faço a advertência, para que não feche sua mente, se não compreender tudo o que está nessa lição na primeira leitura. Por milhares de anos, os homens fizeram navios de madeira e mais nada. Usavam a madeira porque acreditavam que era a única substância que poderia flutuar, mas isso porque ainda não haviam avançado o suficiente no processo do pensamento para entender a verdade do que o aço flutua e é bastante superior à madeira para a construção de navios. Não sabiam que qualquer coisa poderia flutuar se fosse mais leve que a quantidade de água deslocada, e enquanto não aprenderam essa grande verdade, seguiram fazendo navios de madeira. Até uns anos atrás, a maioria dos homens pensava que apenas os pássaros pudessem voar, mas hoje sabemos que o homem pode não só igualar o voo dos pássaros, como superá-lo. Até bem pouco tempo, os homens não sabiam que a grande vastidão vazia, conhecida como ar, é mais viva e mais sensível do que qualquer coisa na Terra. Não sabiam que a palavra falada viaja pelo éter à velocidade da luz, sem a ajuda de cabos. Como poderiam saber, se suas mentes não haviam se expandido o suficiente para permitir essa compreensão? O objetivo desta lição é ajudar a desdobrar e expandir sua mente de tal forma que você seja capaz de pensar com precisão, pois esse desdobramento abrirá uma porta que leva a todo o poder de que você precisa para completar seu templo do sucesso. Ao longo de todas as lições anteriores deste curso, você observou que lidamos com princípios que qualquer pessoa poderia facilmente dominar e aplicar. Você vai observar também que esses princípios foram apresentados de modo a levar ao sucesso medido por riqueza material. Isso parece necessário, porque, para a maioria das pessoas, a palavra sucesso e a palavra dinheiro são sinônimos. Obviamente, as lições anteriores deste curso destinam-se àqueles que consideram as coisas mundanas e a riqueza material definição de sucesso. Apresentando a questão de outra maneira, eu estava ciente de que a maioria dos alunos deste curso ficaria decepcionada se eu indicasse uma estrada para o sucesso que levasse a outras portas, que não as dos negócios, finanças e indústrias. Pois é, de conhecimento geral que a maioria dos homens quer o sucesso que se grafa sucesso. Muito bem, deixe que aqueles que ficam satisfeitos com esse padrão de sucesso o tenham, mas alguns irão querer subir mais na escada, em busca de sucesso medido, em padrões não materiais. E é para o benefício destes, em particular, que se destinam esta e as próximas lições deste curso. Pensamento preciso envolve dois elementos essenciais que todos que a ele se dedicam devem observar. Primeiro, para pensar com precisão, você deve separar fatos de mera informação. Existe muita informação disponível que não é baseada em fatos. Segundo, você deve separar os fatos em duas classes, isto é, importantes e não importantes, ou relevantes e irrelevantes. Somente fazendo isso, você pode pensar com clareza.
Todos os fatos que você pode usar na realização de seu objetivo principal definido são importantes e relevantes. Todos que não podem usar são não importantes e irrelevantes. É principalmente a negligência de alguns em fazer essa distinção que contribui para o abismo que separa tão largamente pessoas que parecem ter igual habilidade e tiveram oportunidades iguais. Sem sair do seu círculo de conhecidos, você pode distinguir uma ou mais pessoas que não tiveram oportunidades maiores que você, que parecem ter capacidade igual ou inferior à sua e estão alcançando sucesso bem maior. E você se pergunta por quê? Investigue diligentemente e você descobrirá que todas essas pessoas adquiriram o hábito de combinar e usar fatos importantes que afetam sua linha de trabalho. Longe de trabalhar mais duro do que você, elas talvez estejam trabalhando menos e com maior facilidade, em virtude de terem aprendido o segredo de separar os fatos importantes dos não importantes. Muniram-se de uma espécie de alavanca com que podem mover com os dedinhos cargas que você não consegue mover com seu corpo inteiro. A pessoa que cria o hábito de dirigir a atenção para os fatos importantes com que vai construir seu templo do sucesso, mune-se de um poder comparável a de um martelo industrial, que desfere golpes de 10 toneladas, enquanto o martelo comum desfere golpes de 500 gramas. Se essas analogias parecem elementares, você deve ter em mente que alguns alunos deste curso ainda não desenvolveram a capacidade de pensar em termos mais complicados, e tentar forçá-los a isso seria o equivalente a deixá-los irremediavelmente para trás. Para que possa entender a importância de distinguir entre fatos e mera informação, estude o tipo de homem guiado inteiramente pelo que ouve, o tipo influenciado por todos os sussurros dos ventos da fofoca, que aceita sem analisar tudo o que lê nos jornais e julga os outros pelo que os inimigos, rivais e contemporâneos dizem deles. Procure em seu círculo de conhecidos e escolha um tipo desses como exemplo, para ter em mente enquanto estudamos o assunto. Observe que esse homem normalmente começa a conversa com algo do tipo: vi no jornal ou dizem. O pensador preciso sabe que os jornais nem sempre são precisos nas reportagens e sabe também que o que dizem, em geral, carrega mais falsidade do que verdade. Se não estiver acima da categoria do vi no jornal e do dizem, você ainda tem muito a percorrer antes de se tornar um pensador preciso. É claro que muita verdade e muitos fatos viajam disfarçados de conversa fiada e reportagem de jornal, mas o pensador preciso não irá aceitar tudo o que vê e ouve. Esse é um ponto que me sinto impelido a enfatizar, porque constitui as rochas e recifes em que muita gente esbarra e afunda em derrota no oceano, sem fundo de falsas conclusões. No âmbito do procedimento legal, existe um princípio chamado lei da evidência, cujo objetivo é chegar aos fatos. Qualquer juiz pode ser justo com todos os interesses se tiver fatos para embasar seu julgamento, mas pode arrasar pessoas inocentes se burla a lei da evidência e chega à conclusão ou julgamento baseado em boatos. A lei da evidência varia de acordo com o assunto e as circunstâncias em que é utilizada, mas você não errará muito se, na ausência de fatos, formar seu julgamento baseado na hipótese de que apenas aquela parte da evidência que promove seus próprios interesses sem causar qualquer dificuldade a outros é baseada em fatos. Esse é um ponto crucial e importante desta lição. Portanto, quero ter certeza de que você não passará por ele de forma leviana. Muitos homens confundem, conscientemente ou não, conveniência com fato, fazendo algo ou se abstendo de fazer pelo motivo único de que favorece seus interesses, sem considerar se interfere no direito dos outros. Não importa quão deplorável seja, a verdade é que a maior parte do pensamento atual, longe de ser precisa, baseia-se no fundamento único da conveniência. Para o aluno mais avançado do pensamento preciso, é incrível a quantidade de gente que é honesta, quando é lucrativo para elas, mas encontra miríades de fatos,
para se justificar ao seguir um caminho desonesto, quando este parece mais lucrativo ou vantajoso. Sem dúvida, você conhece gente assim. O pensador preciso adota um padrão pelo qual se guia e segue esse padrão o tempo todo, quer funcione sempre para sua vantagem imediata ou conduza de vez em quando para situações de desvantagem, como sem dúvida fará. O pensador preciso lida com fatos, independentemente de como afetem seus interesses, pois sabe que no fim essa política o levará ao topo, de plena posse de seu objetivo principal definido de vida. Ele entende a solidez da filosofia, que o antigo filósofo Creso tinha em mente quando disse: existe uma roda na qual giram os assuntos dos homens, e seu mecanismo é tal que impede que qualquer homem seja sempre afortunado. O pensador preciso tem um só padrão pelo qual se conduz nas relações com os outros, e esse padrão é observado fielmente, quer lhe traga desvantagem temporária ou vantagem notável, pois, sendo um pensador preciso, ele sabe que, pela lei das probabilidades, irá recuperar no futuro mais do que perdeu ao aplicar seu padrão em detrimento próprio temporário. Você pode muito bem começar a se preparar para entender que se tornar um pensador preciso exige o mais firme e inabalável caráter, pois pode ver que o raciocínio dessa lição segue nessa linha. Não dá para negar que existe certa dose de penalidade temporária ligada ao pensamento preciso. Porém, embora isso seja verdade, também é verdade que a recompensa, no conjunto, é tão esmagadoramente maior que você pagará tal penalidade alegremente. Ao buscar fatos, muitas vezes é necessário reuni-los a partir da fonte única do conhecimento e experiência dos outros. Torna-se necessário, então, examinar cuidadosamente tanto a evidência apresentada quanto a pessoa de onde tal evidência provém. E quando a evidência é de tal natureza que afeta o interesse da testemunha que o fornece, haverá motivo para examinar tudo com mais cuidado ainda, pois testemunhas que têm interesse na evidência que oferecem muitas vezes cedem à tentação de colorir-a e deturbá-la para proteger seu interesse. Se um homem calunia outro, suas observações devem ser aceitas, caso possuam algum peso, com pelo menos um grão de sal proverbial da cautela, pois é uma tendência humana comum não encontrar nada além do mal naqueles de quem não se gosta. O homem que alcançou o grau de pensamento preciso, que lhe permite falar do inimigo sem exagerar seus defeitos e sem minimizar suas virtudes, é a exceção e não a regra. Alguns homens muito capazes ainda não superaram o hábito vulgar e autodestrutivo de menosprezar seus inimigos, concorrentes e contemporâneos. Desejo chamar sua atenção para essa tendência comum com toda ênfase possível, pois ela é fatal para pensadores precisos. Antes de poder tornar-se um pensador preciso, você deve entender e levar em consideração que no momento em que uma pessoa começa a assumir a liderança em qualquer setor, os caluniadores começam a circular rumores e cochichos sutis sobre seu caráter. Não importa a solidez do caráter da pessoa ou o tipo de serviço que possa estar prestando ao mundo, ela não consegue escapar da atenção dessa gente equivocada que se deleita em destruir em vez de construir. Os inimigos políticos de Lincoln espalharam a informação de que ele vivia com a mulher de cor. Os inimigos políticos de Washington divulgaram a informação semelhante a respeito dele. Uma vez que Lincoln e Washington era sulista, a informação sem dúvida era considerada por aqueles que a espalharam a mais adequada e degradante que poderiam imaginar. Mas não precisamos voltar ao nosso primeiro presidente para encontrar provas da natureza caluniosa de que os homens são dotados, pois eles foram um passo além ao prestar tributo ao falecido presidente Harding e espalhar a informação de que ele tinha sangue negro nas veias. Quando Woodrow Wilson voltou de Paris com o que acreditava ser um plano sólido para abolir a guerra e resolver as disputas internacionais, todos, exceto os pensadores precisos, poderiam ter sido levados a acreditar, pelas informações do coro do Dizem, que ele era uma combinação de Nero e Judas Iscariotes.
Os politiqueiros, os políticos baratos, os políticos a serviço de interesses e o simples ignorante que não pensavam por si uniram-se em um poderoso coro, com o objetivo de destruir o único homem na história do mundo que apresentou um plano para abolir a guerra. Os caluniosos mataram Hard e Wilson, assassinaram os dois com mentiras perversas. Fizeram o mesmo com Lincoln, apenas de maneira mais espetacular, incitando um fanático a apressar sua morte com uma bala. Estadismo e política não são os únicos campos onde o pensador preciso deve ficar em guarda contra o coro do dizem. No momento que um homem começa a se fazer notar no campo da indústria ou dos negócios, o coro entra em ação. Se esse homem faz uma ratoeira melhor que seu vizinho, o mundo inteiro vai bater à sua porta. Disso não há dúvidas. E na gangue que trilhará o caminho estarão aqueles que vão, não para elogiar, mas para condenar e destruir sua reputação. John Patterson, presidente da National Cashing, é um exemplo notável do que pode acontecer a um homem que produz uma caixa registradora melhor do que seu vizinho. Ainda assim, na mente do pensador preciso, não existe uma centelha de evidência para apoiar as informações maldosas que os concorrentes de Patterson espalharam a respeito dele. Quanto a Wilson e Harding, podemos apenas julgar como a posteridade irá vê-los observando como os nomes de Lincoln e Washington foram imortalizados. Apenas a verdade perdura, todo o resto passa com o tempo. O objetivo dessas referências não é elogiar aqueles que não necessitam particularmente de elogios, e sim dirigir sua atenção ao fato de que a evidência do dizem devem ser sempre objeto de escrutínio severo, ainda mais quando é de natureza destrutiva ou negativa. Nenhum dano pode advir de se aceitar como fato evidências de rumores construtivos, mas o contrário, se aceito, deve ser submetido à mais detida inspeção possível, conforme os meios disponíveis de aplicação da lei da evidência. Como pensador preciso, é seu privilégio e dever aproveitar-se de fatos, mesmo que tenha que batalhar para consegui-los. Caso se deixe levar de um lado ao outro por todo tipo de informação que lhe chama a atenção, você nunca se tornará um pensador preciso. E, se não pensa com precisão, não pode ter certeza de atingir seu objetivo principal definido de vida. Muitos homens sucumbiram à derrota porque, devido ao preconceito e ódio, subestimaram as virtudes dos inimigos ou concorrentes. Os olhos do pensador preciso veem fatos, não as delusões do preconceito, ódio e inveja. Um pensador preciso deve ser como um homem esportista, no sentido de ser justo bastante, consigo pelo menos, para procurar virtudes, assim como falhas em outras pessoas, pois não é insensato supor que todos os homens têm algo de ambas. Não acredito que possa me dar ao luxo de enganar os outros, e sei que não posso me dar ao luxo de enganar a mim mesmo. Esse deve ser o lema do pensador preciso. Supondo que essas dicas sejam suficientes para gravar em sua mente a importância de procurar fatos até ficar razoavelmente seguro de que os encontrou, vamos nos dedicar à questão de organizar, classificar e utilizar esses fatos. Olhe mais uma vez seu círculo de conhecidos e encontre uma pessoa que pareça realizar mais com menos esforço do que qualquer um dos associados dela. Estude tal pessoa e você observará que é uma estrategista no sentido de que aprendeu a arranjar os fatos para que a lei dos retornos crescentes, descrita em uma lição prévia, atue a seu favor. O homem que sabe que está trabalhando com fatos realiza sua tarefa com um sentimento de autoconfiança que lhe permite abster-se de contemporizar, hesitar ou esperar para se certificar do terreno. Ele sabe de antemão qual será o resultado do seu esforço. Por isso, age com mais rapidez e realiza mais do que o homem que tem que certificar do terreno, por não ter certeza de que esteja trabalhando com fatos. O homem que compreende as vantagens de procurar fatos para embasar seu pensamento avançou bastante no caminho para desenvolver um pensamento preciso.
mas o homem que aprendeu a separar fatos importantes e não importantes foi ainda além. Este último pode ser comparado àquele que utiliza um martelo industrial e executa de um só golpe mais do que o primeiro, que utiliza um martelo comum, consegue realizar com 10.000 golpes. Vamos analisar brevemente alguns homens que se dedicaram a lidar com fatos importantes ou relevantes referentes a seu trabalho. Não fosse o fato deste curso estar adaptado às necessidades práticas de homens e mulheres do mercado de trabalho atual, voltaríamos aos grandes homens do passado: Platão, Aristóteles, Epicteto, Sócrates, Salomão, Moisés e Cristo. E dirigiríamos a atenção a seus hábitos ao lidar com fatos. Entretanto, podemos encontrar exemplos mais próximos, que servirão melhor ao nosso objetivo nesse ponto específico. Visto que o dinheiro é considerado hoje em dia a prova mais concreta de sucesso, vamos estudar um dos homens que mais acumulou dinheiro na história do mundo, John Rockefeller. Rockefeller tem uma qualidade que se sobressai como uma estrela brilhante dentre todas as outras. O hábito de lidar somente com fatos relevantes referentes a seu trabalho, quando era muito jovem e um jovem muito pobre, diga-se de passagem. Rockefeller adotou como objetivo principal definido a acumulação de grande riqueza. Não é meu objetivo nem acarretaria qualquer vantagem particular abortar o método de Rockefeller para acumular sua fortuna, a não ser observar que sua qualidade mais pronunciada como base da filosofia de negócios é ater-se aos fatos. Alguns dizem que Rockefeller nem sempre foi justo com os concorrentes. Isso pode ou não ser verdade. Como pensadores precisos, deixaremos esse ponto intocado. Mas ninguém, nem mesmo os concorrentes, jamais acusou Rockefeller de fazer julgamentos rápidos ou subestimar a força dos concorrentes. Ele não apenas reconhece os fatos que afetam seus negócios, onde e quando os encontra, como dedica-se a procurá-los, até ter certeza de haver encontrado. Thomas Edison é outro exemplo de homem que alcançou grandeza organizando, classificando e utilizando fatos relevantes. Edison trabalha com as leis naturais, portanto, tem que estar certo dos fatos antes de poder aproveitá-las. Cada vez que apertar um botão e acender uma luz elétrica, lembre-se de que foi a capacidade de Edison de organizar fatos relevantes que tornou isso possível. Toda vez que ouvir um fonógrafo, lembre-se de que Edison é o homem que fez disso uma realidade, graças ao hábito persistente de lidar com fatos relevantes. Cada vez que assistir imagens em movimento, lembre-se de que elas provêm do hábito de Edison de lidar com fatos importantes e relevantes. No campo da ciência, os fatos relevantes são ferramentas de trabalho. Mera informação ou rumor não tem valor para Edison. Todavia, ele poderia ter desperdiçado a vida trabalhando com isso, como milhões de outras pessoas fazem. Rumores jamais poderiam produzir a luz elétrica, o gramofone ou imagens em movimento e, caso o fizessem, o fenômeno teria sido um acidente. Nesta lição, estamos tentando preparar o aluno para evitar acidentes. A questão que surge agora é: o que constitui um fato importante e relevante? A resposta depende inteiramente do que constitui seu objetivo principal definido de vida, pois um fato importante e relevante é qualquer fato que você possa usar, sem interferir nos direitos dos outros, na realização desse objetivo. Todos os demais fatos no que lhe diz respeito são supérfluos e no máximo de menor importância. No entanto, você pode trabalhar tão duro para organizar, classificar e utilizar fatos sem importância e irrelevantes, quanto para lidar com fatos importantes e relevantes, só que não realizará muito. Até agora, discutimos apenas um fator do pensamento, preciso, sendo este baseado em raciocínio dedutivo. Talvez aqui seja o ponto em que alguns alunos deste curso terão que pensar ao longo de linhas com que não estão familiarizados.
porque chegamos agora à discussão do pensamento, que faz muito mais do que reunir, organizar e combinar fatos. Vamos chamá-lo de pensamento criativo. Para que possa entender por que é chamado de pensamento criativo, é necessário estudar brevemente o processo de evolução que criou o homem pensante. O homem pensante está há muito tempo na estrada da evolução e percorreu um caminho muito longo. Nas palavras do juiz Thomas Trowell, o homem aperfeiçoado é o ápice da pirâmide evolutiva, e isso decorre de uma sequência necessária. Vamos rastrear o homem pensante através dos 5 passos evolutivos que acreditamos que ele tenha percorrido, a começar do mais inferior, a saber, primeiro, período mineral. Aqui encontramos a vida em sua forma mais rudimentar, imóvel e inerte, uma massa de substâncias minerais sem poder de locomoção. Segundo, período vegetal. Aqui encontramos a vida numa forma mais ativa, com inteligência suficiente para recolher alimento, crescer e se reproduzir, mas ainda incapaz de se mover de suas amarras fixas. Terceiro, período animal. Aqui encontramos a vida, numa forma ainda mais elevada e inteligente, com capacidade de se deslocar de um lugar para o outro. Quarto, período humano ou de homem pensante, onde encontramos a vida em sua forma mais elevada porque o homem pode pensar e porque o pensamento é a forma mais elevada de energia organizada. No reino do pensamento, o homem não conhece limites. Ele pode enviar seus pensamentos às estrelas com a rapidez de um raio. Pode reunir fatos e montá-los em novas e variadas combinações. Pode criar hipóteses e traduzi-las em realidade física por meio do pensamento. Pode raciocinar tanto de forma indutiva quanto dedutiva. 5. Período espiritual. Nesse plano, as formas inferiores de vida descritas nos 4 períodos prévios convergem e se tornam infinitas em natureza. Nesse ponto, o homem pensante se desenvolve, expande e cresce, até projetar a capacidade de pensamento na inteligência infinita. De momento, o homem pensante não passa de uma criança, pois não aprendeu a se aproximar da inteligência infinita, chamada espírito, para utilizá-la. Além disso, com raríssimas exceções, o homem ainda não reconheceu o pensamento como o elo que dá acesso ao poder da inteligência infinita. Essas exceções foram figuras como Moisés, Salomão, Cristo, Platão, Aristóteles, Sócrates, Confúcio e um número comparativamente pequeno de outros do tipo. Desde o tempo destes, tivemos muitos que desvendaram parcialmente essa grande verdade, mas a verdade em si está tão disponível agora como naquela época. Para fazer uso do pensamento criativo, deve-se trabalhar em larga medida com a fé. E este é o motivo principal pelo qual a maioria de nós não se dedica a esse tipo de pensamento. O mais ignorante dos homens pode pensar em termos de raciocínio dedutivo ligados a assuntos de natureza puramente física e material. Mas dar um passo maior e pensar em termos de inteligência infinita é outra questão. O homem comum fica totalmente desorientado no momento em que vai além do que pode compreender, com a ajuda dos 5 sentidos físicos da visão: audição, olfato, tato e paladar. A inteligência infinita não opera por nenhum desses sentidos e não podemos invocar sua ajuda por meio de nenhum deles. Como pode então alguém apropriar-se do poder da inteligência infinita? É, portanto, uma pergunta natural e a resposta é: com pensamento criativo. Para deixar clara a forma exata de como isso é feito, vou chamar sua atenção agora para algumas das lições anteriores, pelas quais você foi preparado para compreender o significado do pensamento criativo. Na lição 2, e em certa medida em praticamente todas as outras lições, até aqui, você observou a frequente citação do termo autossugestão. Sugestão que você faz para si mesmo. Vamos voltar ao termo outra vez, pois autossugestão é a linha telegráfica, por assim dizer, por onde você pode registrar em sua mente
subconsciente uma descrição ou plano daquilo que deseja criar ou adquirir de forma física. Trata-se de um processo que você pode aprender a usar facilmente. A mente subconsciente é a intermediária entre a mente consciente pensante e a inteligência infinita. E você pode invocar a inteligência infinita apenas por meio do subconsciente, dando instruções claras sobre o que quer. Aqui você se familiariza com o motivo psicológico para ter um objetivo principal definido. Se ainda não viu a importância de criar um objetivo principal definido para sua carreira profissional, você sem dúvida verá antes de que esta lição esteja dominada. Sabendo por minha experiência como novato no estudo desse e outros assuntos relacionados, o quão pouco eu entendia de termos como mente subconsciente, autossugestão e pensamento criativo. Tomei a liberdade, no decorrer deste curso, de descrever tais termos com todos os exemplos e ilustrações concebíveis, para tornar seu significado e método de aplicação tão claros que nenhum aluno deixe de entender. Isso explica a repetição de termos que você observará ao longo de todo o curso e, ao mesmo tempo, serve como pedido de desculpas aos alunos que já avançaram o suficiente para compreender o significado de muita coisa que o novato não vai entender na primeira leitura. A mente subconsciente tem uma característica marcante, para o qual chamarei agora sua atenção. Ou seja, ela registra as sugestões que você envia pela autossugestão e invoca a ajuda da inteligência infinita para traduzir essa sugestão em sua forma física natural por meios naturais que não são, de modo algum, extraordinários. É importante entender a frase anterior, pois, se fracassar em compreendê-la, é provável que fracasse também em compreender a importância da base que este curso inteiro é construído. Sendo esta base a inteligência infinita, que pode ser alcançada e usada à vontade por meio do Mastermind, descrito na lição 1. Estude com cuidado o parágrafo anterior, pensando e refletindo a respeito. A mente subconsciente tem outra característica notável. Aceita e age sobre todas as sugestões que lhe chegam, sejam construtivas ou destrutivas, vindas de fora ou da mente consciente. Você pode ver, portanto, o quanto é essencial observar a lei da evidência e seguir cuidadosamente os princípios estabelecidos no início dessa lição, ao selecionar o que vai transmitir à sua mente subconsciente, mediante autossugestão. Pode ver por que deve procurar diligentemente por fatos e porque não se pode dar ao luxo de dar ouvidos a caluniadores e difamadores, pois fazer isso equivale a alimentar a mente subconsciente com alimento venenoso e ruinoso para o pensamento criativo. A mente subconsciente pode ser comparada à chapa de uma câmera, onde a imagem de qualquer objeto colocado diante dela é gravada. A chapa não escolhe o tipo de imagem a ser gravada, registra qualquer coisa que chegue através da lente. A mente consciente pode ser comparada ao obturador, que intercepta a luz, permitindo que nada alcance a chapa, a não ser o que o operador deseja. A lente da câmera pode ser comparada à autossugestão, pois o veículo que transporta a imagem do objeto a ser registrado para a chapa. E a inteligência infinita pode ser comparada ao revelador depois que a foto foi gravada, trazendo a imagem para a realidade física. A câmera comum é um instrumento esplêndido para se comparar com o processo do pensamento criativo. Primeiro ocorre a seleção do objeto a ser exposto diante da câmera. Isso representa o objetivo principal definido de vida. Em seguida, vem a operação real de registrar um esboço claro do objetivo pela lente da autossugestão na placa da mente subconsciente. Aqui a inteligência infinita entra e revela o contorno do objetivo em uma forma física adequada à natureza desse objetivo. A parte que você deve executar é clara. Você seleciona a imagem a ser gravada. É o objetivo principal definido. Então, fixa a mente consciente nesse objetivo, com tal intensidade que ela se comunica com a mente subconsciente via autossugestão e registra a imagem.
Aí você começa a esperar manifestações de realização física do tema da imagem. Tenha em mente o fato de que você não senta e aguarda, nem vai para a cama dormir, com a expectativa de acordar e esperar que a inteligência infinita derrame sobre você o objetivo principal definido. Você vai em frente da maneira usual, fazendo o seu trabalho diário de acordo com as instruções estabelecidas na lição 9 deste curso, com plena fé e confiança de que formas e meios naturais para a realização do objetivo definido se descortinarão no momento adequado e de forma apropriada. O caminho pode não se abrir de repente, do primeiro passo até o fim, mas pode se abrir um passo de cada vez. Portanto, quando ficar consciente de uma oportunidade para dar o primeiro passo, dê sem hesitação e faça o mesmo quando o segundo, terceiro e todos os passos subsequentes essenciais para a realização do objetivo principal definido se manifestarem. A inteligência infinita não vai construir uma casa e entregá-la para você, pronta para você entrar, mas abrirá o caminho e fornecerá os meios necessários para que você possa construir a casa. A inteligência infinita não vai mandar o caixa do banco depositar uma determinada quantia de dinheiro em sua conta, só porque você sugeriu isso para sua mente subconsciente, mas abrirá o caminho para que você possa ganhar ou pedir esse dinheiro emprestado e colocá-lo em sua conta. A inteligência infinita não vai despejar o atual inquilino da Casa Branca e fazer de você o presidente no lugar dele, mas provavelmente agiria sob as circunstâncias adequadas para influenciá-lo e prepará-lo para ocupar o cargo, então ajudá-lo a chegar lá pela via normal de procedimento. Não conte com a realização de milagres para a conquista do objetivo principal definido. Conte com o poder da inteligência infinita para guiá-lo, por canais naturais, com a ajuda das leis naturais para a realização. Não espere que a inteligência infinita traga o objetivo principal definido. Em vez disso, espere que a inteligência infinita o direcione para o objetivo. Como novato, não espere que a inteligência infinita atue rapidamente em seu nome, mas, à medida que ficar mais hábil no uso da autossugestão e desenvolver a fé e compreensão necessárias para a rápida realização, você pode criar um objetivo principal definido e testemunhar sua imediata tradução em realidade física. Você não caminhou na primeira tentativa, mas agora, adulto, hábil em andar, você caminha sem esforço. Também olha a criancinha que cambaleia ao redor, tentando caminhar, e ri de seus esforços. Como novato no uso do pensamento criativo, você pode ser comparado à criancinha, aprendendo a dar os primeiros passos. Tenho o melhor dos motivos para saber que essa comparação é precisa, mas não vou declará-los. Vou deixar que você descubra o seu motivo, a sua maneira. Tenha sempre em mente o princípio da evolução, pelo qual todas as coisas físicas estão eternamente em ascensão, tentando completar o ciclo entre inteligência finita e inteligência infinita. O homem é o exemplo mais elevado e mais notável do funcionamento do princípio da evolução. Primeiro, o encontramos nos minerais da terra, onde há vida, mas não inteligência. Em seguida, o encontramos alçado em uma forma de vida muito mais elevada, com o crescimento da vegetação e evolução, onde desfruta de inteligência suficiente para se alimentar. Depois, o encontramos no período animal, onde tem um grau de inteligência relativamente alto, com capacidade de se deslocar de um lugar para o outro. Por último, encontramos acima das espécies inferiores do reino animal, onde atua como entidade pensante, com capacidade de se apropriar da inteligência infinita e utilizá-la. Observe que ele não alcançou esse estado elevado de um só salto. Ele escalou passo a passo, talvez através de muitas reencarnações. Tenha isso em mente e vai entender por que não é razoável esperar que a inteligência infinita contorne as leis naturais e transforme o homem no depósito de todo o conhecimento e todo o poder até que ele tenha se preparado para utilizar esse conhecimento e poder com inteligência superior à finita. Se quer um belo exemplo do que pode acontecer a um homem que adquire poder de repente, estude alguns novos ricos ou alguém que herdou uma fortuna. O poder do dinheiro nas mãos de John Rockefeller não só está em boas mãos, como está em mãos que o fazem servir a humanidade em todo o mundo.
eliminando a ignorância, destruindo doenças contagiosas e ajudando de mil outras maneiras desconhecidas pelos indivíduos comuns. Coloque a fortuna de John Rockefeller nas mãos de algum jovem que ainda não terminou o ensino médio e você poderia ter outra história para contar, cujo detalhe sua imaginação e conhecimento da natureza humana fornecerão. Terei mais o que dizer sobre esse assunto na lição 14. Se já trabalhou na lavoura, você sabe que são necessários certos preparativos antes que a safra possa ser produzida. Você sabe, é claro, que a semente não vai crescer no mato, que requer luz do sol e chuva para seu crescimento. Da mesma forma, sabe que o agricultor deve arar o solo e plantar corretamente a semente. Feito isso tudo, ele então espera a natureza fazer sua parte do trabalho. E ela o faz no devido tempo, sem ajuda externa. Esse é um exemplo perfeito para ilustrar o método pelo qual se pode alcançar o objetivo principal definido. Primeiro vem a preparação do solo, representada pela fé, inteligência infinita, compreensão da autossugestão e da mente subconsciente, mediante a qual a semente do objetivo definido pode ser plantada. Depois vem um período de espera e trabalho para a realização do objetivo. Nesse período deve haver fé contínua e intensificada, que atua como sol e chuva, sem os quais a semente seca e morre na terra. E então vem a realização, o tempo de colheita. E pode haver uma colheita maravilhosa. Estou plenamente ciente de que muito do que estou afirmando não será compreendido pelo novato na primeira leitura, pois lembro das minhas experiências iniciais. No entanto, como o processo evolutivo executa seu trabalho, e ele vai fazê-lo, disso não tenha dúvida, todos os princípios descritos nesta e em todas as outras lições deste curso irão se tornar tão familiares para você como a tabuada depois de tê-la dominado. E mais importante ainda, esses princípios vão operar com a mesma certeza invariável que o princípio da multiplicação. Cada lição deste curso fornece instruções definidas a seguir. As instruções foram simplificadas tanto quanto possível, de modo que qualquer um possa entendê-las. Nada foi deixado a cargo do aluno, exceto seguir as instruções e ter fé em sua solidez. Nesta lição, você está lidando com os seguintes 4 fatores principais, para os quais chamo sua atenção com o pedido de que se familiarize. Autossugestão, mente consciente, pensamento criativo e inteligência infinita. Estas são as 4 estradas que você deve percorrer na escalada em busca de conhecimento. Observe que você controla 3 delas. Observe também, e isso é especialmente enfatizado, que o momento e local onde elas vão convergir para a 4ª estrada ou inteligência infinita vai depender de como você trafega por elas. Você entende o significado dos termos autossugestão e mente subconsciente? Vamos nos certificar também de que saiba o que significa pensamento criativo. Pensamento de natureza positiva, não destrutiva e criativa. O objetivo da lição 8 sobre autocontrole foi prepará-lo para compreender e aplicar o princípio do pensamento criativo com sucesso. Se não dominou aquela lição, você não está pronto para fazer uso do pensamento criativo na realização do objetivo principal definido. Deixe-me repetir um exemplo já utilizado, dizendo que sua mente subconsciente é o campo ou solo onde você planta a semente do objetivo principal definido. O pensamento criativo é o instrumento com que você mantém o solo adubado e condicionado para despertar o crescimento e amadurecimento da semente. Sua mente subconsciente não irá germinar a semente do objetivo principal definido, nem a inteligência infinita traduzirá esse feito com realidade física, se você encher a mente com ódio, inveja, ciúme, egoísmo e ganância. Esses pensamentos negativos ou destrutivos são as ervas daninhas que irão sufocar a semente do objetivo definido. Pensamento criativo pressupõe manter a mente em um estado de expectativa, de realização do objetivo principal definido, ter plena fé e confiança em sua realização, no devido tempo e na devida ordem.
Se esta lição fizer o que se pretende, trará uma percepção mais ampla e mais profunda da lição 3, sobre autoconfiança. Ao começar a aprender como plantar a semente dos desejos no solo fértil da mente subconsciente e como fertilizá-la, tal semente, até que brote em vida e ação, você de fato terá motivo para acreditar em si. E depois de ter chegado a esse ponto no processo de evolução, terá conhecimento suficiente sobre a verdadeira fonte de onde extrai seu poder para dar pleno crédito à inteligência infinita por tudo que você havia acreditado anteriormente à sua autoconfiança. A autossugestão é uma arma poderosa, com a qual se pode chegar ao pináculo de grandes realizações, quando usada de forma construtiva. Utilizada de forma negativa, no entanto, pode destruir toda possibilidade de êxito. E, se assim for, utilizada de forma contínua, de fato, destruirá a saúde. A cuidadosa comparação das experiências de médicos e psiquiátricas importantes divulgou o surpreendente fato de que cerca de 75% das pessoas doentes sofrem de hipocondria, um estado mental mórbido que causa ansiedade inútil a respeito da saúde. Explicando em linguagem simples, o hipocondríaco acredita estar sofrendo de algum tipo de doença imaginária e muitas vezes acredita ter todas as doenças de que já ouviu falar. A condição hipocondríaca geralmente é induzida pela autointoxicação ou envenenamento devido à falha do sistema intestinal em excretar resíduos. A pessoa que sofre de tal condição tóxica não só é capaz de pensar com precisão, como tem todos os tipos de pensamento pervertidos, destrutivos e ilusórios. Muitos doentes têm as amígdalas removidas, dentes arrancados ou apêndice retirado, quando seus problemas poderiam ter sido eliminados com enema e um vidro de citrato de magnésio, com as devidas desculpas aos amigos médicos, sendo que um deles, muito destacado, foi quem me deu a informação. A hipocondria, em alguns casos, pode levar à loucura. O Dr. Henry é autoridade no poder da autossugestão, com os exemplos típicos a seguir. Se minha esposa morrer, não vou acreditar que Deus exista. A esposa estava com pneumonia e foi assim que ele me cumprimentou quando cheguei a casa. Ela me chamara porque o médico tinha dito que ela não conseguiria se recuperar. A maioria dos médicos age de maneira melhor do que fazendo uma declaração dessas na presença de um paciente. Ela havia chamado o marido e os 2 filhos e dera a Deus. Então pediu que eu, seu ministro, fosse até ela. Encontrei o marido na sala aos prantos e os filhos fazendo de tudo para reanimá-la. Quando entrei no quarto, a doente respirava com dificuldade e a enfermeira disse que ela estava muito mal. Logo descobri que a senhora N me chamara porque queria que eu cuidasse dos 2 filhos depois que ela falecesse. Então eu disse a ela: você não deve desistir, você não vai morrer. Você sempre foi uma mulher forte e saudável e não acredito que Deus queira que você morra. E deixe seus meninos para mim ou qualquer outra pessoa. Falei com ela seguindo essa linha e depois li o Salmo 103 e fiz uma oração em que a preparei para ficar bem em vez de adentrar na eternidade. Disse a ela para colocar a fé em Deus e lançar sua mente e vontade contra todo pensamento de morte. Ao ir embora, disse: voltarei depois do culto na igreja e irei encontrá-la muito melhor. Isso foi na manhã de domingo. Fui até lá à tarde. O marido me recebeu com um sorriso. Contou que no momento em que saí, a esposa chamou os meninos e ele ao quarto e disse: o Dr. Rose disse que não vou morrer, que vou ficar boa e eu vou. Ela ficou boa. Mas o que causou isso? 2 coisas. A autossugestão induzida pela sugestão que eu havia dado e fé. Cheguei na hora exata e a fé dela em mim era tão grande que fui capaz de inspirar a fé dela em si mesma. Foi essa fé que pesou na balança e a recuperou da pneumonia. Nenhum medicamento pode curar pneumonia. Os médicos admitem isso. Há casos de pneumonia que talvez nada possa curar. Todos concordamos nisso com tristeza, mas existem vezes, como nesse caso, em que a mente, se trabalhada da maneira certa, fará a maré virar.
Enquanto há vida, há esperança, mas a esperança deve reinar suprema e fazer o bem que se pretende que faça. Eis aqui outro caso notável, que mostra o poder da mente humana quando utilizado de forma construtiva. Um médico me pediu para ver a senhora H. Ele disse que não havia nada de errado com ela organicamente, mas ela simplesmente não comia. Tendo colocado na cabeça que não conseguia reter nada no estômago, ela tinha parado de comer e estava matando-se lentamente por inanição. Fui vê-la e descobri primeiro que ela não tinha nenhuma crença religiosa. Havia perdido a fé em Deus. Também descobri que ela não confiava em seu poder para reter alimentos. Minha primeira iniciativa foi restaurar sua fé no Onipotente e fazê-la acreditar que ele estava com ela e lhe daria poder. Depois disse que ela podia comer o que quisesse. É verdade que a confiança dela em mim era grande e que minha declaração a impressionou. Ela começou a comer e a partir daquele dia saiu da cama 3 dias depois, pela primeira vez em semanas. Hoje é uma mulher normal, saudável e feliz. O que fez isso? As mesmas forças descritas no caso anterior, sugestão externa que ela aceitou com fé e aplicou mediante autossugestão e confiança interior. Existem casos em que a mente está doente e deixa o corpo doente. Nestes, é preciso uma mente mais forte para curá-la, proporcionando orientação e, especialmente, confiança e fé em si mesmo. Isso é chamado de sugestão. A mente mais forte transmite confiança e poder para a outra, com tal força que a faz acreditar no que deseja. Não é preciso hipnose. Pode-se obter resultados maravilhosos com um paciente plenamente desperto e em raciocínio perfeito. O paciente tem que acreditar em você e você deve entender o funcionamento da mente humana a fim de enfrentar os argumentos e perguntas do paciente. Cada um de nós pode ser um curador desse tipo e ajudar os outros dessa forma. É dever de todos ler algum dos melhores livros sobre as forças da mente humana e aprender as coisas incríveis que a mente pode fazer para manter as pessoas bem felizes. Vemos as coisas terríveis que os pensamentos errados fazem com as pessoas, chegando ao ponto de deixá-las positivamente insana. É hora de descobrirmos as coisas boas que a mente pode fazer, não apenas para curar doenças mentais, mas também doenças físicas. Você deve se aprofundar nesse assunto. Não digo que a mente possa curar tudo. Não existe nenhuma evidência confiável de que certas formas de câncer tenham sido curadas pelo pensamento, fé ou qualquer processo mental ou religioso. Para ser curado de um câncer, você deve pegá-lo logo de início e tratar cirurgicamente. Não há outro caminho e seria um crime sugerir que exista, mas a mente pode fazer muito em tantos tipos de mal-estar e doenças que devemos contar mais com ela do que costumamos contar. Durante a campanha no Egito, Napoleão circulou entre as centenas de soldados que estavam morrendo de peste negra. Tocou em um deles e ergueu outro para inspirar os demais a não ter medo, pois a doença terrível parecia se espalhar mais com o auxílio da imaginação do que qualquer outra coisa. Goethe contou que esteve onde havia febre maligna e nunca contraiu porque impôs sua vontade. Esses gigantes entre os homens sabiam algo que estamos lentamente começando a descobrir, o poder da autossugestão. Isso refere-se à influência que temos sobre nós mesmos ao acreditar que não vamos pegar uma doença nem adoecer. Existe algo no funcionamento da mente automática ou subconsciente que a faz elevar-se sobre os germes da doença e os desafia quando resolvemos não deixar que o pensamento a respeito deles nos assuste, ou quando circulamos entre doentes, até mesmo com enfermidades contagiosas, sem pensar nisso. A imaginação pode matar um gato, diz o ditado. Com certeza pode matar um homem ou, por outro lado, ajudá-lo a alcançar níveis de realização surpreendentes, desde que utilizada como base de autoconfiança. Existem registros verídicos de homens que morreram por imaginar que sua jugular havia sido cortada com uma faca, quando na verdade for utilizada um pedaço de gelo e água pingando, de modo que ouvissem e imaginassem o sangue escorrer. Eles foram vendados antes do início do experimento. Não importa o quanto você se sinta bem ao sair para trabalhar pela manhã. Se todo mundo que encontrar lhe disser,
você parece doente e deve ir ao médico, não vai demorar muito para começar a se sentir mal. E se os comentários continuarem, chegará em casa à noite mole como um trapo e pronto para o médico. É o poder da imaginação ou da autossugestão. A faculdade imaginativa da mente humana é um mecanismo maravilhoso, mas pode nos pregar peças estranhas, e geralmente prega, se não nos mantivermos constantemente em guarda e no controle. Se permitir que a imaginação espere o pior, ela causará estragos. Jovens estudantes de medicina, não raro, ficam assustados e acreditam ter todas as enfermidades do repertório médico em consequência das palestras e discussões em sala de aula sobre as várias doenças. Como já foi dito, a hipocondria pode muitas vezes ser induzida por envenenamento tóxico, pela eliminação inadequada dos resíduos do corpo. Pode ser causada também por alarme falso, pelo uso indevido da imaginação. Em outras palavras, a hipocondria pode ter como causa uma base física real, ou pode surgir inteiramente como resultado de se permitir que a imaginação corra solta. Os médicos concordam com isto. O Dr. Schofield descreveu o caso de uma mulher que tinha um tumor. Ela foi colocada na mesa de cirurgia, ministraram os anestésicos e eis que o tumor desapareceu imediatamente e nenhuma operação foi necessária. Porém, quando ela recobrou a consciência, o tumor voltou. O médico então ficou sabendo que ela havia morado com um parente que tinha um tumor real. E sua imaginação era tão vivida que ela tinha imaginado o tumor em si. A mulher foi colocada na mesa de cirurgia novamente, deram anestésico e em seguida enfaixaram-lhe para que o tumor não pudesse voltar artificialmente. Quando voltou a si, ela foi informada de que a cirurgia foi bem sucedida, mas seria necessário usar o curativo por vários dias. Ela acreditou no médico e quando a bandagem foi enfim removida, o tumor não retornou. Não houve cirurgia, ela simplesmente aliviou a mente subconsciente do pensamento de que tinha um tumor. Sua imaginação não tinha mais nada com que trabalhar, exceto a ideia de saúde, e como ela nunca estivera realmente doente, é claro que permaneceu saudável. A mente pode ser curada de enfermidades imaginárias, exatamente da mesma maneira como adoeceu, pela autossugestão. O melhor horário para trabalhar com uma imaginação defeituosa é à noite, quando se está pronto para ir dormir, pois nessa hora a mente automática ou subconsciente age por conta própria e os pensamentos ou sugestões que se dá a ela enquanto consciente ou mente diurna está prestes a sair do serviço são assimilados e trabalhados durante a noite. Pode parecer impossível, mas você pode testar o princípio facilmente, seguindo esse procedimento. Amanhã você vai levantar-se às 7 horas, ou em algum horário que não habitual. Diga a si mesmo, quando estiver prestes a ir dormir, devo me levantar às 7 horas da manhã, sem falta. Repita várias vezes, ao mesmo tempo gravando em sua mente que você deve realmente levantar no exato momento mencionado. Transfira esse pensamento ao subconsciente com confiança absoluta de que vai acordar às 7 horas. E sua mente subconsciente vai despertar você na hora. Esse teste foi feito com sucesso centenas de vezes. A mente subconsciente irá despertá-lo a qualquer hora que queira, como se alguém viesse à sua cama e lhe tocasse no ombro. Mas você deve dar o comando em termos decididos e definidos. A mente subconsciente pode receber qualquer outro tipo de ordem e irá realizá-la tão prontamente quanto despertá-lo na hora solicitada. Por exemplo, toda noite, quando estiver prestes a dormir, dê o comando à mente subconsciente para desenvolver autoconfiança, coragem, iniciativa ou qualquer outra qualidade e ela obedecerá. Se a imaginação do homem pode criar enfermidades imaginárias e deixar uma pessoa de cama com esses males, pode também, e com a mesma facilidade, remover a causa dessas enfermidades. O homem é uma combinação de elementos químicos, cujo valor dizem ser uns $26, com exceção, evidentemente, do poder estupendo chamado mente humana. No conjunto, a mente parece uma máquina complicada, mas na realidade, no que diz respeito a como pode ser usada, é a coisa mais próxima que se conhece do movimento perpétuo. Ela funciona automaticamente enquanto dormimos
e funciona tanto de forma automática quanto em conjunto com a vontade, quando estamos acordados. A mente merece a análise mais minuciosa possível nessa lição, porque a energia de que todo pensamento é feito. Para aprender a pensar com precisão, o tema único desta lição, é preciso entender completamente o seguinte. Primeiro, a mente pode ser controlada, guiada e direcionada para fins criativos e construtivos. Segundo, a mente pode ser direcionada para fins destrutivos e pode voluntariamente destroçar e destruir, a não ser que seja controlada e dirigida de modo construtivo mediante um plano e deliberação. Terceiro, a mente tem poder sobre todas as células do corpo e pode fazer com que cada célula faça seu trabalho com perfeição, ou pode, por negligência ou direcionamento errado, destruir o funcionamento normal de todas e quaisquer células. Quarto, toda realização do homem é resultado do pensamento. O papel do corpo físico é secundário e, em muitos casos, de nenhuma importância, exceto como local de habitação da mente. Quinto, as maiores realizações, seja em literatura, artes, finanças, indústrias, comércio, transporte, religião, política ou descobertas científicas, são geralmente resultados das ideias concebidas no cérebro de um homem, mas de fato transformadas em realidade por outros homens pelo uso combinado de suas mentes e corpos. O que significa que a concepção de uma ideia é mais importante do que a transformação dessa ideia em forma material, porque relativamente poucos homens conseguem conceber ideias úteis, enquanto existem centenas de milhões de pessoas que podem desenvolver uma ideia e dar-lhe forma material depois de concebida. Sexto, a maioria de todos os pensamentos concebidos na mente do homem não é precisa, sendo mais da natureza de opiniões ou julgamentos rápidos. Quando Alexandre o Grande suspirou porque, acreditava ele, não houvesse mais mundos que pudesse conquistar, estava em estado mental semelhante ao dos atuais Alexandres, da ciência, indústria, invenção e etc., cujos pensamentos precisos conquistaram o ar e o mar, exploraram praticamente cada quilômetro quadrado do pequeno planeta em que vivemos e arrancaram da natureza milhares de segredos que há poucas gerações seriam classificados como milagres dos mais surpreendentes e imponderáveis. Em toda essa descoberta e domínio de meras substâncias físicas, não é estranho, na verdade, que tenhamos praticamente negligenciado e ignorado o mais maravilhoso de todos os poderes, a mente humana. Todos os cientistas que estudaram a mente humana prontamente concordaram que ainda nem arranhamos a superfície no estudo do maravilhoso poder adormecido na mente do homem, que espera, como o carvalho que dorme na semente, ser despertado e colocado a trabalhar. Aqueles que se manifestaram sobre o assunto são da opinião de que o próximo grande ciclo de descoberta terá lugar no reino da mente humana. A possível natureza dessas descobertas é sugerida de muitas maneiras em praticamente todas as lições deste curso, em especial nesta e nas próximas. Se tais sugestões parecem conduzir o aluno dessa filosofia a águas mais profundas do que está acostumado, tenha em mente que ele dispõe do privilégio de parar em qualquer profundidade desejada, até que esteja pronto, graças ao pensamento e estudo, e ir além. O autor deste curso considerou necessário assumir a liderança e manter-se à frente o suficiente, por assim dizer, para induzir o aluno a ir pelo menos alguns passos além do pensamento humano médio normal. Não se espera que qualquer iniciante vá no primeiro momento tentar assimilar e colocar em uso tudo o que consta nessa filosofia. Mas, se o resultado líquido do curso não for nada mais do que plantar a semente do pensamento construtivo na mente do estudante, o trabalho do autor estará concluído. O tempo, além do desejo de conhecimento do aluno, fará o resto. Este é o momento apropriado para afirmar francamente que muitas das sugestões transmitidas neste curso, caso seguidas literalmente, levariam o aluno muito além dos limites e necessidades atuais do que é normalmente chamado de filosofia empresarial.
Dito de outra forma, o curso entra mais profundamente nos processos de funcionamento da mente humana do que é necessário, no que se refere ao uso dessa filosofia como meio de alcançar o sucesso financeiro ou empresarial. Entretanto, presume-se que muitos alunos do curso desejarão ir mais fundo no estudo do poder da mente do que exigido para a pura conquista material. E o autor teve em mente esses alunos durante todo o trabalho de organização e redação do curso.